Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia, beleza? Hoje a gente vai continuar, né, obviamente, falando sobre clima, mas a gente vai terminar aquela nossa aula inicial. Vamos falar sobre os fatores, vamos falar sobre os tipos, né, de clima que a gente vai ter, principais, espalhados pelo planeta, tá bom? Mas a gente vai começar, obviamente, de onde nós paramos, falando, né, das características locacionais, ou seja, características de determinados lugares, para que o clima seja influenciado, tá? E a gente começa com a principal, com a mais importante talvez, que é a questão da latitude. Lembra? Latitude são aquelas linhas horizontais, né, que vão dividir a Terra em hemisférios norte, hemisfério sul, e que é pautada em graus, tendo 0 grau na linha do Equador e tendo 90 graus nas zonas dos polos. Então, baixas latitudes próximas à linha do Equador e altas latitudes próximas aos polos. Quando a gente chega ali, né, dos trópicos até o círculo polar, a gente tem médias latitudes, tranquilão? Gente, o que nós precisamos identificar aqui? Que nas altas latitudes, ou seja, próximas aos polos, nós temos temperaturas mais baixas. Mas por que isso acontece? Simples. Olha só, tá vendo aqui? A forma como o Sol atinge a Terra naqueles espaços é uma forma não direta. Ela tem um ângulo de inclinação que vai fazer com que o Sol não chegue tão forte dentro daquele espaço. Show de bola? Nas áreas de médias, olha aqui comigo. Nas áreas lá, ponta. Nas áreas de médias latitudes, tá? A gente vai ter o Sol, né, com uma inclinação um pouco mais próxima dos 90 graus. E aí isso faz com que as temperaturas também sejam maiores, tá bom? E lá no final, que eu não vou chegar lá, mas lá no final que você está vendo, a gente tem um Sol atingindo as baixas latitudes. O que significa isso? Significa que o Sol atinge com uma inclinação, com um ângulo de 90 graus, atingindo de forma mais intensa aquela superfície e, com certeza, aquecendo mais. O que isso vai gerar, galera? Isso vai gerar zonas climáticas diferentes dentro do planeta. É verdade. A gente vai ter uma zona climática próxima ali do Equador, entre os trópicos, né? Essa zona intertropical, ela vai ser uma zona tropical, obviamente, né? Uma zona mais quente, tá beleza? Nas zonas de médias latitudes, a gente vai ter uma zona chamada de temperada, e aí vamos ter a temperada no norte, a temperada também no sul, tá beleza? E nós temos nas altas latitudes o quê? As zonas polares, as zonas mais frias do planeta. Tanto, né, a zona polar norte, quanto a zona polar também sul, tá beleza? Então são essas estruturas que nós vamos ter a partir das latitudes. Show de bola? Gente, altitude, que a gente falou, né, na última aula um pouquinho, mas vamos lá. Entendeu como ela é como um fator locacional? Galera, a altitude, ela é um importante fator locacional de mudança de temperatura. Olha que coisa interessante. Próximo ao nível do mar, tá? A gente vai ter temperaturas que são mais elevadas. É mais quente próximo ao nível do mar. Conforme a gente sobe em relação à altitude, tá? A gente vai diminuir essa temperatura. Existe uma continha aí que é de mais ou menos 0,6 até 1 grau de diferença a cada 100 metros, tá beleza? Então, a cada 100 metros que eu subo, né? A cada 100 metros que eu mudo minha altitude, eu vou ter uma diminuição em cerca de 1 grau aí em relação à temperatura, tá beleza? É o que a gente vê aqui, próximo ao nível do mar, 22 graus. Quando a gente está aqui em média altitude, né, 600 metros, nós temos aí 19 graus. E quando a gente chega a 1.200 metros, nós temos por volta de 16 graus Celsius. Então, quanto mais alto, mais frio se torna esse lugar. É por isso, então, professor, que no alto da montanha existe sempre neve? Exatamente por isso. Porque no alto da montanha, sei lá, a 5.000 metros,
a 6.000 metros, a gente vai ter o quê? Muito frio, temperaturas muito baixas. Consequentemente, a gente vai ter formação de gelo. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Você descobriu como as coisas acontecem? Vamos seguir. Relevo, galera, também traz uma grande mudança para os lugares. Porque você pode ser uma cidade que está localizada numa zona favorável desse relevo ou numa zona desfavorável desse relevo, tá beleza? Por que eu estou falando isso? Gente, porque o relevo, ele pode ser uma barreira natural para a passagem de umidade. E aí o bicho pega. Porque, de um lado, a umidade vai ficar toda contida. Por que a umidade fica contida? Vamos pensar. O ventinho está vindo, ele encontrou uma barreira. Meu irmão, o que ele vai fazer para passar essa barreira? Vai atravessar o meio da barreira? Óbvio que não. Ele vai subir para tentar passar essa barreira. Vamos lembrar que a gente está falando de um ar quente e úmido, tá beleza? Conforme esse ar começa a subir para ultrapassar o relevo, o que vai acontecendo com as temperaturas? Elas vão aumentando ou diminuindo? Você sabe, elas vão diminuindo. Conforme as temperaturas diminuem, esse ar, essa umidade, ela vai condensar, vai provocar chuvas de um lado. Então nós vamos ter um lado que tem sempre chuva e é úmido, que a gente chama de barlavento, como vocês estão vendo aí, tá? E nós temos um outro lado que não recebe essa umidade, é um lado seco, que nós vamos chamar de sotavento, tá beleza? Então, a topografia, o relevo, é determinante para as condições de umidade desses espaços. Show de bola? Vamos seguir. Galera, maritimidade e continentalidade também são importantíssimos, tá bom? Por quê? Nas cidades próximas à água, né, grandes corpos hídricos, ao mar, a gente vai ter a presença de mais umidade. Então as temperaturas são mais estáveis, as temperaturas têm uma menor amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação entre a máxima e a mínima, tá beleza? Então nas cidades próximas à água, cidades próximas ao mar, elas são cidades de baixa amplitude. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, carioca, que nem eu, você passa no verão aquele problemão para dormir, se não ligar o ar você não consegue dormir. Por que isso acontece? Porque durante o dia faz 36 graus, chega de noite está 33. Teve uma variação de 3 graus de diferença. Não aconteceu basicamente nada. Agora, nos lugares que estão mais afastados do mar, que a gente vai chamar de lugares continentais, e por isso que o nome é continentalidade, tá? São espaços muito afastados do mar. A nossa condição de máxima e mínima na temperatura, elas são bem mais variáveis. A nossa amplitude é bem maior. Por exemplo, durante o dia está fazendo 30 graus e durante a noite está fazendo 18. E a gente teve uma variação, se eu fazer a conta também, de 12 graus, tá beleza? Então a amplitude térmica, a diferença entre máxima e mínima, é maior. Por que é maior? Porque a água, ela serve como um regulador térmico. E se você não tem presença de grandes corpos hídricos, você não consegue regular a temperatura de modo eficiente. Tranquilo? Por exemplo, o que acontece aqui? Olha lá, nós temos o Reino Unido com temperaturas mais estáveis ao longo do ano. E nós temos, por exemplo, que lugar é esse aí, gente? Bielorrússia, eu consegui ler. A gente tem a Bielorrússia com temperaturas mais voláteis ao longo do tempo. Por que isso vai acontecer? Porque Bielorrússia está mais afastado do mar do que o Reino Unido, né, que é um conjunto de ilhas, beleza? Então, como está afastado do mar, a temperatura mínima é muito abaixo de zero e a máxima está próxima aos 20, diferente do que acontece no Reino Unido. A gente vai estudar climograma nas aulas ao vivo, né, um tema mais delicadinho, mais complicado, mais complexo. No nosso encontro, a gente vai estudar os climogramas, que são esses gráficos aqui que estão representados para vocês. Vocês vão entender tudo lindamente. Vamos lá, galera. Outra coisa. Correntes marítimas, tá? Olha só, as correntes marítimas, galera, elas têm influência muito grande sobre a quantidade de chuva, né, que vai acontecer nesses espaços, porque elas podem ser correntes frias, e correntes frias carregam menos umidade. Ou elas podem ser correntes quentes, que carregam mais umidade. Então, nos lugares, né, na costa, que tem corrente quente, tem mais umidade. Na costa que tem corrente fria, tem menos umidade. Olha aqui o caso do continente africano. De um lado, né, numa costa, passa uma corrente quente,
na outra costa passa uma corrente fria. E as condições climáticas são bem distintas em cada lado. A mesma coisa acontece nas Américas. Olha lá, América do Sul. A gente vai ter, de um lado, uma corrente quente, do outro lado, uma corrente fria, causando, né, condições completamente diferentes de clima, mesmo sendo espaços que estão em uma latitude igual ou muito próxima. Tá bom? Vamos lá, galera. Estamos finalizando. Vamos lá, aguenta comigo. Aqui, galera, nós temos as massas de ar. E o que são massas de ar, galera? Massas de ar são grandes bolhas, tá? Formadas em determinados lugares que guardam as suas características. E elas vão se movimentando para outros espaços, levando aquelas características. Por exemplo, uma massa de ar que se formou num lugar quente e úmido, ela vai ser surpreendentemente quente e úmida. Se ela se formou num lugar frio e seco, olha só que surpresa, ela vai ser fria e seca, tá bom? Uma coisa importante aqui é que as massas de ar, elas podem ser tanto formadas no continente como formadas no oceano, tá? Quando elas são formadas no oceano, elas levam o nome do oceano, como a gente pode ver aqui nas massas de ar que atuam dentro do território brasileiro, tá? Atuam no verão e atuam no inverno, tá beleza? Então a gente pode ver essas diferenças. Gente, outra coisa importante é a atuação ou não do ser humano dentro dos espaços, tá? Tendo a vegetação ali como um importante controle das temperaturas e um importante controle também da intensidade, né, que a gente vai receber esse sol e vários outros fatores. Olha só, galera, nesse gráfico aqui a gente consegue ver bem como a atuação antrópica e como a vegetação, elas afetam os espaços. Olha só, observa comigo. Nos lugares com mais atuação do ser humano, nas áreas mais centrais da cidade, nós temos temperaturas mais elevadas, são lugares mais quentes, beleza? Quando a gente fala de lugares mais afastados, em que a vegetação se manteve, a gente vai falar de lugares mais frios, beleza? Lugares menos quentes. Mais frios é muito forte, mas lugares menos quentes, tá? Esse processo aí que envolve as cidades, a gente vai chamar dos lugares mais quentes de ilhas de calor, tá? Porque são mais quentes por conta do número de construções, do concreto, da falta de vegetação. E nos lugares mais frescos, nos lugares menos quentes, a gente chama de ilhas de frescor, pela presença da vegetação, pela presença daquele espaço natural ainda dentro daquela dinâmica. Tá beleza? Vamos lá. O ser humano é tão nocivo assim para os espaços? É. Por que eu estou falando isso? Porque, galera, esse aqui é um processo natural que nós temos na Terra, tá? Que nós vamos chamar de efeito estufa, que é o aquecimento que nosso planeta vai ter, resultante, né, da nossa atmosfera. A nossa atmosfera consegue guardar uma quantidade de calor boa, fazendo que o nosso planeta seja viável para a existência de vida. O efeito estufa, galera, é natural e ele vai acontecer pelos gases estufa, como o CO2, tá beleza? O que acontece aqui? Hoje, a gente vem falando muito, né, de um fenômeno chamado de aquecimento global. Aí você deve estar se perguntando, mas não é a mesma coisa que o efeito estufa? Não, tá? O efeito estufa é natural. O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa provocada pela ação antrópica, provocada pela ação dos seres humanos, tá beleza? É por isso, galera, que todo o impacto que a gente causa ao desmatar, ao produzir queimadas, ao queimar combustíveis fósseis, na atividade industrial, são atividades que vão resultar em gases poluentes na atmosfera, aumentando o efeito estufa e produzindo o aquecimento global, que pode ser extremamente perigoso para a gente, tá beleza? Porque o aumento da temperatura geral do planeta pode matar espécies, pode aumentar o nível do mar, pode mudar a nossa dinâmica de climas existente hoje, beleza? Então, é um problema bastante grave a ser discutido e debatido pela gente. Show de bola? Por último, mas não menos importante, essa coisa linda, maravilhosa que é o nosso planeta, dividido em climas distintos. Mas por que tem tantos climas distintos? Simples, porque a gente vê isso através da combinação dos fatores. Por exemplo, galera, nas zonas intertropicais, entre os trópicos, nós temos as temperaturas mais elevadas do planeta,
com climas que são equatorial, tropical, beleza? Com climas que vão variar em relação a isso. Quando a gente está na faixa de zona, né, temperada, a gente já vai falar de climas temperados, de climas frios, e quando a gente chega até a zona dos polos, a gente vai falar, obviamente, do clima polar, que é o mais frio de todos, tá? Então, dá uma observada, vê aí a distribuição dessas temperaturas, a gente vai falar das características de cada uma na nossa aula ao vivo, tá beleza? Então, não perca o nosso encontro e a gente termina aí essa parte da matéria. Show de bola? Gente, beijos, até mais, a gente se vê na aula ao vivo e tamo junto.